As Faladeiras, e começamos mais uma daquelas tardes especiais que você pode estar ouvindo de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei se você está ouvindo isso num final de semana, mas o importante é que você se conecte com este conteúdo, porque sempre é muito pensado, com muito carinho, e não é qualquer uma que vem aqui não, tá? Respeita aqui, porque aqui nas Faladeiras nós trazemos histórias que inspiram, que ensinam e que transbordam na vida das outras mulheres. E hoje, né, porque uma pessoa que eu conheço há muito tempo e está envolvida num projeto e veio aqui, me chamou e participou do Jornada delas, ela falou: Vivian, tem como? Eu falei: temos como, a gente arruma um jeitinho. E aí fez uma nova conexão com a Gina Coelho, e eu já estou apaixonada nela. Já outra coisa que eu vou falar depois sobre isso, mas assim, eu só quero dizer assim, que nada é por acaso, e nem ninguém. Possivelmente, esse encontro aqui, né, vocês já sabem que vai vir coisa boa depois, né? E Gina, assim, já de cara, seja muito bem-vinda. Espero que você se sinta muito à vontade, não só nesse podcast, como na nossa casa, como no nosso universo de mulheres que empreendem, ou mulheres que querem empreender, ou mulheres que também não empreendem na vida profissional, mas empreendem na vida pessoal, e que você possa vir a agregar este universo também. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço que você está dando, né? Para mim, Gina Coelho, sim, né, pessoa física e jurídica, e também pro apoio, sim, ao Maio Furtacor, sim, que é um movimento nacional e que eu conheci, me uni às meninas, a Samila e a Aline, que já estavam à frente. E tô amando, por isso estou aqui hoje. Que delícia. E o bom, a gente estava comentando aqui nos bastidores, para quem está nos acompanhando aí, que quando as pessoas veem alguma coisa que é favorável, né, independente da área que você escolhe, procurar, né, quem está fazendo, como eu posso ser contribuição, e não ficar nisso, não, isso é meu, não, isso é seu. Né? E a mulher tem muito disso, isso, né? Eu tava conversando agora com a secretária sobre isso, né? Não, mas isso daqui fui eu que fiz. Exatamente. Não, isso daqui não é, daqui ela me copiou, né? Exatamente. E a gente tem que sair da quinta série, gente. Ó, já passou, né? Olha, eu até brinquei lá, eu falei assim, olha, às vezes eu posso trazer uma ideia de alguma coisa que vocês já fazem. E aí a gente faz o quê? A gente une e tira o que não funciona e coloca o que funcionou, estar aberto a ouvir e estar aberto a contribuir, que eu acredito que é esse movimento que vocês estão fazendo nesse projeto que é tão lindo, que podia ser todo mês, né? Eu já venho nesse movimento com mães há uns 7 anos. Tive a roda de mães, a comunidade materna, então eu venho trabalhando rodas e muito focada na saúde emocional e mental das mães. E aí quando eu descubro, né, pesquisando um movimento desse, nacional, e que tinha representantes aqui, aí vamos lá, né, vamos ver o que tem de legal, o que a gente pode somar, sim, o que já está acontecendo. É importante, eu costumo dizer mesmo, né, as mulheres, elas acabam se rivalizando muito. Sim. E a gente tem que trabalhar esse ego, eu trabalho esse ego. E para quê? Para a gente somar. Isso os homens fazem muito bem, que é somar as forças. Um protege o outro. Verdade. Né? E a gente ainda tem E a gente isso, ainda... Né? Óbvio que tem um traçado histórico aí para as mulheres se rivalizarem e tudo mais. Não é uma coisa que do nada que brotou no nosso coração. É algo estrutural. Mas a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente também tem a responsabilidade de trabalhar isso na gente e mudar para ser diferente para os nossos filhos, nossos netos, já participarem de um mundo onde as mulheres estão preocupadas em somar suas potências, né? Verdade. E tem uma coisa interessante, né? A palavra fala, o exemplo arrasta, né? Às vezes muitas pessoas falam, né, sobre sororidade, sobre empatia, mas na prática as coisas não funcionam. E aí tá tua filha, ou tua sobrinha, ou tua afilhada, ou uma pessoa que trabalha com você, vendo você falar uma coisa e depois fazer outra coisa, né? Mas só para vocês entenderem o contexto. A Gina, ela é uma psicóloga, e eu quero que você fale primeiro da pessoa física, a pessoa jurídica, né, como você trouxe ali no início. Quem é a Gina, para depois a gente explicar um pouquinho desse projeto e por que nós estamos aqui hoje reunidas. Então, quem é a Gina? Eu sou, acima de tudo, uma mulher, antes de ser mãe, que descobriu ao longo do caminhar da sua jornada que precisava aprender a se priorizar. Uau. Porque senão a gente adoece, e eu adoeci.
E foi esse adoecimento e essa história que me fez aproximar de outras mães e para tentar ajudá-las a enxergar essa mulher que ficou ali dormindo, apagada depois da maternidade. A maternidade, eu aprendi que a maternidade vem para alimentar nossa potência, para reforçar nossa potência como mulher mesmo, e não apagar, deixar ela quietinha, porque senão a gente aceita todas as demandas do mundo, o peso nas costas, e não cuidamos de nós. Uau! Então, já começamos assim, né? Bem, né, gente? É o seguinte, já podia encerrar aqui o podcast, já tinha explicado tudo, mas nós vamos continuar, porque nós gostamos de ouvir isso, e como isso é profundo, né? Muito profundo. E como eu me aproximei dessas mães, foi através da psicologia. Eu me formei em psicologia. Você escolheu a psicologia ou a psicologia te escolheu? Nenhum. Não. A minha história com a psicologia é muito bacana, eu adoro contar, porque eu nunca pensei em ser psicóloga. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida, porque é ela que permite que eu esteja aqui, permita que eu esteja com as meninas, próxima das mães. Agora conta que eu fiquei curiosa, vai. Eu queria fazer terapia ocupacional. Só que eu sou do Mato Grosso do Sul e vim pra cá. Eu não tinha condições de pagar a faculdade e não queria fazer faculdade, porque era integral na minha época. Não queria estudar o dia todo numa federal que fosse, nem sei se passaria, enfim. E deixar minhas filhas crescerem e eu chegar em casa e elas estarem dormindo. Falei, não, a prioridade é eu educar as meninas nesse momento. Esse momento pede que eu cuide ali da educação delas, porque é primordial, né? Esse primeiro, segundo setênio. E eu falei assim, beleza, segui a vida, fui trabalhando com meu ex-marido na empresa que a gente tinha de representação comercial, tivemos comércio, ou seja, sempre eu tive ali no empreendedorismo. Olha, né? Já tá faz tempo lá, né? Faz tempo, e já vendi cachorro-quente na rua, já fui açougueira, já tive várias coisas. E aí, quando eu cheguei em Cuiabá, eu falei, bom, as meninas estão grandinhas, e elas mesmas falaram, mãe, a gente já tá grande, seu sonho é fazer faculdade, vai fazer agora. Já ficavam muito bem com uma pessoa em casa, eu já tinha mais condições financeiras de pagar a faculdade, e fui. Cadê a terapia ocupacional? Não tinha em Cuiabá na época. Eu falei, vou fazer o quê? Aí eu, do nada, pensei, vou fazer fisioterapia ou vou fazer psicologia. De alguma forma eu estava ali, né, nos cuidados, de alguma forma. E aí eu perguntei para um amigo meu, fisioterapia, que eu sempre fui ruim de biologia, nunca gostei de biologia no ensino médio. Aí ele falou assim, você só estuda o corpo humano, é só isso. Aí eu falei, não quero, vou fazer psicologia. Foi assim que eu escolhi psicologia. Olha! E um ano gratidão, biologia, porque nós temos uma psicóloga maravilhosa hoje, porque ela descartou a faculdade por causa da biologia. Olha só que interessante. Exato. E aí eu fui fazer psicologia durante um ano, primeiro e segundo semestre. A minha paixão era a filosofia, que eu amo, né, os filósofos existencialistas. E aí que eu comecei a ter atenção com a psicologia mesmo, comecei a desenvolver nela. Depois de formada, fui para a clínica, né, e todo aquele começo, que é muito diferente de hoje em dia, que você tem rede social, tem como você divulgar. Naquela época era cartãozinho, era bem complicado. Indicação, e no começo ninguém te conhece. Enfim, eu sei que vamos rodar aí minha vida, separei, terminei minha faculdade e terminei a faculdade de psicologia. E na faculdade, os estágios, todo mundo empurrava as crianças para mim. Não, Gina é mãe, Gina sabe lidar com criança, com outra mãe. Aí ainda minha orientadora via que eu ia bem, ia deixando. E aí começou a minha história com o mundo materno, a infância e a adolescência. E acho que uma coisa importante, eu já trouxe outras colegas da área aqui, sempre elas trazem assim, que quando elas recebem uma criança ou uma adolescente,
né, geralmente quem precisa, né, da terapia ou do tratamento são as mães, né, são os pais, São né? os pais. Então até elas falam assim que é muito difícil lidar com só, né, a criança, o adolescente, então precisa ter esse ambiente familiar sendo cuidado, sendo olhado. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que tem gente que não gosta de atender criança e adolescente por causa dos pais. E eu já gosto de atender crianças e adolescentes, porque quando você trabalha uma criança, você pode ter a possibilidade de transformar uma família. E isso faz meus olhos brilharem, ver uma família funcional, dinâmica, eles se amando, se respeitando, a criança tendo respeito dos pais na educação. Sim. E aí foi se desenrolando eu nesse mundo. Que delícia. E até Graças ficar a Deus, muito né? próxima das mães. Ainda bem, psicologia recebemos, né? E precisamos de muitas e muitas mulheres e muitas pessoas ainda, homens e mulheres envolvidas nesse cuidado, né? E aí veio, né, no decorrer da tua vida, você, né, trouxe aí que você buscou, você encontrou, e aí nós vamos falar um pouquinho desse Maio Furtacor, né? A gente estava conversando aqui, gente, ele é uma iniciativa brasileira, nascida por 2 mulheres, acho que na porta de uma escola, de uma creche, né? Não sabemos a cidade para poder dar informação errada aqui para vocês, mas possui 250 representantes espalhadas aí, né, em todo mundo, em 8 países. Vocês me prestaram atenção? 250 representações que já existem em 8 países. Inclusive, um deles é o Brasil, né? E aqui, muito bem representado no nosso Cuiabá, né? No nosso Mato Grosso, por mulheres incríveis, né? Mulheres que têm paixão pelo que faz. Eu acredito que se tem alguma coisa que vocês têm em comum, é paixão pelo que faz. É o propósito, né? Eu costumo dizer que o propósito é Deus une propósitos. E quando você tem aquele objetivo e a gente se viu ali juntas, eu cheguei timidamente também, mais ou menos, que eu sou meio assim, né? Pá! Diz que não tão tímida, pá! Mas fui respeitando o lugar de quem tá chegando, deixa eu ver o que as meninas já fizeram, o que a gente pode estar somando, trazendo ideias e tudo mais. E nesse Maio Furtacor Nacional, é importante dizer que já tem mais 150 projetos de lei. Importantíssimo dizer isso. Porque não é só conversa, tá, gente? Existem 150 projetos de lei, isso é muito importante, isso é válido ressaltar. Porque para nós que somos leigos, às vezes a gente fala assim, mas esse povo só conversa, tira foto, vai caminhada, sobe no palco, isso daí é só para divulgar. Né? Isso é só para a gente aparecer mesmo. O trabalho, ele é feito quando une-se dores, leva-se para o poder público, e o poder público aplica como lei. Então, para você que fala assim, não adianta nada, adianta, gente, adianta, porque quando o movimento ele começa a ser visto, quando uma bandeira ela começa a ser olhada, quem está em cima, quem manda, quem cria, ele começa a fazer o quê? Falou, opa, peraí, esse grupo aqui precisa ser olhado, senão, nem que seja, senão vamos resolver, senão nós vamos ter problema, né? Então precisa ser olhado, precisa ser cuidado, vocês entendem? Então não é brincadeira. É claro que quando aproveita-se da rede social, aproveita-se dos eventos, aproveita dos podcasts para ser visto, mas o movimento um trabalho forte feito, tanto que são 150 projetos de lei, não é uma brincadeira. Exatamente. Né? Não é só para tirar, colocar a blusinha bonitinha e vir, não. Tem muito serviço atrás disso, né? E a conscientização, né? Por que a gente tenta fazer barulho e pede espaços para divulgar? E tudo isso é para chamar a atenção para a saúde mental materna, a conscientização das autoridades e de uma sociedade. Porque a mãe, todo mundo olha e fala, mãe é assim mesmo. Ou, pra que pariu? Não é assim? Pra que pariu? Pra que teve tanto filho, Então, né? A mãe tá naquela situação, você tem que aceitar as coisas como são, o estresse, o esgotamento, porque é assim mesmo a maternidade, naturaliza sintomas muitas vezes, né? Psíquicos. E a gente vem aqui dizer, não, gente, não é normal uma mamãe estar extremamente ansiosa, extremamente estressada, esgotada, gritando, chorando. Não é normal. Essa mãe precisa ser acolhida. É verdade. Muitas vezes até eu estava lendo, escrevendo algumas coisas essa semana, a pergunta que veio na minha cabeça é, você é ocupada ou você está cansada? Porque tem muitas mulheres que falam, não, é porque eu tô muito ocupada, eu tô fazendo muita coisa, tá muita coisa acontecendo. Aí eu falo assim, não, peraí, vamos parar pra pensar. Quais são essas ocupações?
Será que realmente você tá muito ocupada, sendo produtiva, ou você tá muito cansada? Porque às vezes a mulher já nem sabe mais o que ela tá. Ela só tá indo. Ela tá indo, ela tá no automático. No automático. Ela não sabe, ela não para pra olhar se ela gosta de fazer aquilo. Ela não para pra olhar se aquilo é uma necessidade dela. A gente conversou essa semana brincando, meu aniversário é semana que vem. E aí a gente tava conversando, vai fazer o quê? Inclusive, estão convidados, hein? Convidada, semana que vem, sexta-feira, aqui na Casa Rosa, no Sessão das Conectadas. Comemorar meu aniversário com a família, com as amigas, com as empreendedoras, mentoradas. E aí eu, comentei, eu falei, eu acho que na quinta-feira, que é o meu aniversário mesmo, de fato, eu quero sair pra comer uma coisa que eu goste, né? E aí eu falei, eu gosto de japonês, eu gosto de camarão. Aí, na hora, a mãe falou assim, mas os seus filhos não gostam. Um lado. É meu dia, mas é meu minha lado. Ai, mas meus filhos... Aí, depois, mais o outro lado falou assim, mas é seu aniversário. Né? E aí, eu mesma naquele... Aí onde eu comentei, falei, eu quero comer ou camarão ou japonês. E se vocês não gostam, é só não ir ou pedir outra coisa. Mas é o que eu quero comer, porque o aniversário é meu. Exato. Então, não é ser egoísta. E eu tenho certeza que um monte de mãe, às vezes, tem mãe que vai se ofender com essa fala. Né? Como assim você vai comemorar seu aniversário sem seus filhos? Não estou comemorando seu aniversário. Eu só quero comer uma coisa que eu goste. Porque, afinal de contas, o aniversário é meu. Agora, vamos lá. Talvez alguma mulher que ouviu isso vai falar assim, quantas vezes eu deixei de fazer ou fiz... Querendo uma coisa para agradar o todo. E eu já fiz isso. Eu já fui essa mulher, todas nós já fomos. Então, chega numa fase da vida que você fala, não, o que eu gosto? O que é bom para mim? Não é virar egoísta, tá, gente? É equilibrar os pratinhos mesmo, Sim. né? Eu estou no meu momento mãe, eu estou no meu momento mulher. Você trouxe, né? Quem é a Gina? Primeiramente, uma mulher. Né? Uma mulher que tem o desejo de poder transbordar com a minha profissão, com o meu saber, com o meu conhecimento para agregar ao mundo de muitas pessoas. Mãe, né? E aí vem todos os outros papéis. Avó. Isso, avó. Chocada. Vai ficando difícil o negócio do nosso lado, viu, gente? Tá ficando difícil, tá vindo umas avó aqui que eu falo, meu senhor, olha, não dá. Eu queria o crochêzinho, difícil, o cabelinho né? branco. Fácil. Quando chega na minha vez, essa dificuldade, as vó, tudo fitness na academia, cabelo tudo. Cadê o cabelo da mulher, gente? Tá difícil, mas tá bom. Esse é uma outra pauta. Mas assim, trazendo isso, gente. Então, mulheres, nós precisamos cuidar sim das nossas emoções. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu quero que você traga a tua contribuição como eu vou estar pronta para cuidar do mundo, para cuidar dos meus compromissos, das coisas, se eu não estou bem. Exato. Eu uso nos meus cursos, enfim, o autocuidado como uma ferramenta, uma virtude, uma ferramenta importante para esse retorno para a mulher, para ir lá acordar a mulher que está dentro de você e que você deixou ela ali ficar quietinha, muitas vezes perdida, querendo gritar muitas vezes, mas a maternidade sufocando no sentido de, peraí, como você falou, não vou comer o que meus filhos quiserem. Não, mas peraí, hoje é meu aniversário, é um dia especial para mim, vou comer uma coisa que eu gosto e tá tudo bem. Amanhã a gente come o que eles gostam, o resto do ano que seja a gente come, né? Então a maternidade, ela precisa desse olhar, desse autocuidado. Autocuidado é autoconhecimento e foi ele que me salvou. Porque a partir do momento que eu caí em mim, que a minha chave virou, e eu percebi que se eu não me cuidasse, eu já estava doente, com depressão forte. Eu falei assim, minha vida acabou, porque você não tem força para suas relações. Suas relações não são mais saudáveis, porque você transborda nada saudável. Então, sua relação com seu filho, ou com seu parceiro, esposa, fica o quê? Vai em detrimento. E acaba que quando uma mãe adoece, é muito comum os outros adoecerem. Por isso que a gente chega para as autoridades e fala, sim, você precisa olhar para a saúde mental materna, porque até o dinheiro que entra aqui, se você for buscar lá no começo, é a mãe que produziu. É a mãe que leva, escolhe o médico, é a mãe que escolhe a escola, é a mãe que escolhe dar... Colocar para fazer tarefa, para estudar. E a mãe ali, por exemplo, uma mãe adoecida, provavelmente os filhos adoecem psicologicamente. E aí, isso vai gerar o quê? Ônus. Exatamente. Então, ser mãe é ser política.
É uma coisa muito ampla, não é só uma pessoa que está ali balançando, fazendo a comida, dando comida para o filho, banho. Não, ela faz as escolhas de um país. Uau, forte, 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 fortíssimo. A gente estava conversando também, né, trazendo essa costura aí com a secretaria, e eu trouxe isso, né, eu falei, muitas vezes a mulher, ela tá no lugar e ela fala, mas como que eu vou conseguir ajuda, né, por onde eu vou começar? Por onde eu começo? Por onde eu começo? E isso é muito comum. Então, assim, você mulher que estiver nos ouvindo nesse momento, ou numa outra situação, e estiver passando por uma situação dessa, começa a observar mais, sabe, o seu entorno, assim. Você não tem uma amiga que participa de um grupo, você não tem um contato de alguém que participa de um projeto, não fica sozinha aí na sua casa, Exato. não fica quietinha e sofrendo, não, vai lá e pergunta, olha, como que faz para participar? Seja curiosa, sabe? Como é que participa desse? E o que tem que fazer? E o que eu aprendo lá? Ou como eu posso ser contribuição? Porque às vezes também, né, quase sempre, a gente também tá ali ociosa, podendo ser contribuição na vida de outra mulher, com as nossas experiências, dores. A gente é rede de apoio para outra mãe. Com certeza. E eu sempre brinco, né? É aquela coisa, às vezes você acorda assim, será que eu não... Aí vem pra luta, né? Aí chega aqui Ontem eu ouvi no depoimento de uma colega que está com processo de doença e diagnóstico ainda, tratamento, estava sumida, aí me deu aquele... Façam isso, hein, mulheres? Sumiu alguém, manda, vai atrás. Olha, pensou na pessoa, tá sumida, pega o celular na hora e fala assim, oi, tô te mandando uma mensagem só pra saber como é que você tá. Escutem a intuição, mulheres, escutem a intuição. Pensou em alguém aí, não sei, passou na sua cabeça, pensou, manda um oi. Oi, amiga, tudo bem? Oi, fulana, tudo bem? Olha, eu tô mandando oi só pra saber como é que você tá. Pensei em você aqui, eu não sei nem o que tá acontecendo, mas tô te mandando oi só pra saber como é que você está. Isso muda a vida, o dia e salva vidas. E aí mandei essa colega ontem. Falei, não sei o que tá acontecendo, você tá sumida, tô preocupada com você, tô num turbilhão de emoções, saí no evento, tô indo pro meu aniversário, mas eu quero saber como é que você está. E aí ela me mandou os 3, eu vou te mandar em partes, tá? Ela foi mandando vários áudios, aí que eu cheguei em casa à noite fui ouvir, né? E aí, menina, ela nesse turbilhão de descobrindo o diagnóstico né, não sei o que, aí a mãe precisou dela, e aí como ela trouxe a mãe pra ficar com ela, a avó que morava junto com a mãe também precisava, porque quem cuidava era a avó, e agora ela tá cuidando da mãe, ela tá cuidando da avó, e ela ainda tá... Né, nesse processo de se cuidar, e eu falei, amiga, olha, eu não sei como nesse contexto todo eu posso ser contribuição, mas já está em orações, você já sempre esteve, agora a sua família vai estar em orações, e se tiver alguma forma que a gente possa contribuir, pergunta, se eu não souber, eu vou saber quem pode ajudar, né? Às vezes é um médico, às vezes é um remédio, às vezes é uma indicação, às vezes é um desconto, às vezes é só ouvir, né? Sim. Então eu falei, não, peraí. Daí eu falei, meu Deus. Aí na hora de dormir eu falei, olha isso, né? Na hora de dormir eu falei, olha isso, né? A gente nem imagina o turbilhão que as pessoas estão vivendo. Não. Não imagina. Aí eu falei, nossa, e eu tava chateada com o que mesmo, Senhor? Não estava, claro que eu não estava, né? Porque é sobre isso, sobre a gente se colocar no caminho. Claro que existem os momentos que a gente tá triste, a gente precisa tudo bem, se permitir favor. Viver isso, e pedir né? ajuda, aprender. Por que é tão difícil para a mulher pedir ajuda? Porque ela foi educada estruturalmente para salvar, para cuidar. Como é que alguém que foi educada, não estou dizendo do seu pai e da sua mãe necessariamente, eu digo de uma cultura, de uma história estrutural, mas como que quem foi educada para cuidar e salvar tá doente? Mãe, não adoece. Como assim? Né? Você já observa quando... quem é casada sabe disso. Você tá gripada, você tá ali, mexendo numa panela, correndo, levando, e aí o homem, o marido, tá doente, ele cai, né? Aí você tem que dar o remédio. Essa postura que foi se naturalizando ao longo dos anos. Então é difícil, como que pede? Eu sou uma delas, eu costumo dizer que eu aprendi a pedir ajuda com 42 anos de idade. Eu não sabia pedir ajuda. Como que pede ajuda, gente? Eu não sei falar não, eu não sabia falar o tal do não. Hoje eu já consigo falar não, hoje não dá, hoje eu não posso. Outro dia, para minhas filhas mesmo. Mãe, pode ficar. Hoje eu tive um dia cansado, hoje não dá para eu ficar. Hoje eu quero já chegar em casa, tomar um banho e dormir. Onde que antes disso eu fazia? Estava pronta ali, mesmo de qualquer forma, sempre, né? Mesmo destruída, para servir.
Então é difícil. Ai, Gina, como que eu aprendo a falar não? Praticando. Não tem outra forma de a gente aprender qualquer coisa na vida que não seja praticando. No começo você vai sentir culpa, porque mãe é a rainha da culpa. Aí você sente aquela culpa e você colhe aquela culpa, lida com ela. Mas mesmo assim, num outro momento, você tá precisando, querendo, sentindo que é não, diga não. E a gente não precisa falar não com as letras N, A, O, T, O. A gente pode falar de várias formas, colocar limites. Importante, mulheres. A questão da gente colocar limites, eu acho que é uma coisa assim extremamente pontual, né? E isso, como você trouxe, né? Como nós temos uma cultura de não viver isso, então a gente vai ter que fazer aos poucos isso, né? Vai ter que fazer aos poucos, trazendo essa orientação para as mulheres que muitas vezes podem estar nos ouvindo e falar assim: vai falar assim. Gina, mas você não sabe como que é lá em casa, né? É bem assim, né? Uma certa vez eu tava dando uma aula de um projeto, Gina, e era um sábado por mês, que eu ia lá ensinar, falar um pouquinho de empreendedorismo com as mulheres. E aí eu fui numa aula, fui na segunda aula, e lá para terceiro mês que eu tava indo nesse projeto, era um projeto social, aí essa mesma moça, ela falava bem assim: professora, mas você não conhece meu marido. Se eu falar um negócio desse lá em casa. Sempre ela vinha com uma dessa. E eu contornava educadamente, trazia dicas e tal. Quando foi a terceira vez que ela veio falar, eu falava: olha, meu amor, sabe esse gato maravilhoso que você casou? Então ele é um problema seu, não é meu. A escolha de estar com ele é sua. É você que tem que aprender a lidar com ele, não sou eu. Eu estou aqui para te dar orientações, formas de falar, formas de fazer. Mas a escolha de estar com ele, ela é sua, todos os dias. E a escolha de permitir que aconteça o que acontece na sua vida, ela também é sua. Agora, se você chegasse aqui para mim: Vivian, eu estou passando por isso, como fazer? Eu iria estar numa boa para poder te orientar. Mas essa lamentação sua: professora, você não conhece meu marido. Eu falo: isso é um problema que você escolheu. Eu tenho um problema lá em casa também, eu casei com um, você casou com o seu. Aí cada um escolhe o problema que quer lidar. E aí nunca mais ela falou, né? A gente percorreu os outros sábados e aí eu percebi que no final, assim, ela já estava totalmente mais aberta a entender que não é ficar criticando. Mas você não conhece. Mas lá em casa isso não funciona. Mas lá pra mim não funciona. Funciona sim. É só você pegar, entender, adaptar pra sua realidade. Né? Muitas vezes você fala: olha, por que não faz assim? A pessoa fala: não dá. Por que não faz assim? Não dá. Poxa, então, nada dá. Então vamos seguir, volta daqui a um tempo. É porque assim, eu costumo dizer assim, que uma das coisas que resolveu para mim, foi essencial e é primordial, e quando eu me vejo caindo nisso, eu falo: epa, Gina Helena, vambora, acorda, não é por aí. É o vitimismo e o coitadismo. Olha, eu era vítima. Nossa, eu faço tudo por todos. Não que eu não fizesse, não é sobre isso, mas sobre como eu me colocava na lamentação, no coitadismo, no vitimismo. Quando virou essa minha chave, através de terapia, grupos terapêuticos, eu fui buscar meu médico lindo, psiquiatra, tenho médico, tenho terapeuta. Somos psicólogos, também precisamos ter os nossos. E a partir daí, eu falei: não, aí, nossa, tirou, né? Tirou uma lona preta da minha vista. Falar assim, realmente, é um tipo de inabilidade, o coitadismo e o vitimismo, que permite que você só fique patinando, sabe? Quando você fala assim: não aceito mais, tudo bem, aconteceu comigo, mas agora é responsabilidade minha me tirar disso, né? Qual é a minha escolha a partir de hoje para não ficar mais lamentando por isso? Então a mulher também tem que querer, a mãe tem que querer. E outra coisa que eu acho maravilhoso, já que a mãe, a gente vive realmente... Quando o filho nosso tem uma vitória, é muito melhor do que as nossas vitórias, né? Que eu digo para as mães assim: se o seu filho tem uma mãe que faz autocuidado, que sabe chegar em casa e falar: olha, primeiro eu vou tomar um banho, primeiro isso, aí eu venho aqui brincar, conversar com vocês, saber do dia.
Isso é possível. Eu preciso do meu momento de pausa. Porque você já chega, já emenda e já deixa as coisas, aí o filho já vem um, aí o outro. E aí você não... Você vai transbordar o quê? Grito, irritação, impaciência, o seu Exato. pior. Exato. E aí quando você aprende a colocar essas Os pequenas limites, né? pausas, os limites, você já veio, já está revigorada de um banho, já deu um descanso na mente, um silêncio, aí Perfeito. você vem. Ai, mas o filho fica batendo na porta do banheiro, deixa ele batendo, coloca uma música, liga o chuveiro, deixa ele batendo, ele não vai morrer porque ele está batendo, né? Ele tá ali, tá seguro. É forte, mulherada. Mas a gente precisa. Entenda que isso vai partir de vocês. Cada uma vai ter que fazer a sua escolha lá dentro da sua casa, fazer os acordos, né? Que a gente fala muito sobre isso, né? Qual acordo você está fazendo? E aí tem uma coisa bem interessante, vou só puxar essa fala assim. Eu já vi muito isso aqui. Você com certeza deve ouvir muito, muito mais lá no seu consultório. Uma pessoa chegou e falou assim: ah, Vivian, quando eu casei, aí eu reclamando do esposo um dia, a gente conversando, que o esposo não ajudava, que o esposo isso, que o esposo naquilo. Aí eu fui e falei assim: tá, entendi. Nada do que ela fazia, ela falava que funcionava. Eu falei: deixa eu te perguntar uma coisa, como que era quando vocês começaram a viver juntos? Fui e dei um rodeio, assim, sabe? Como que era lá no início? Ah, então a gente era assim. Eu falei: vocês foram morar junto? Como que era? E aí ela foi soltando que no começo ele ajudava. Ela foi soltando que no começo, no início ele participava. Só que ela criticava o jeito que ele fazia as coisas. O jeito que ele limpava, o jeito que ele, né? É isso. E aí eu fui só ouvindo. Eu falei: tá aí. Ela o quê? A causa. Ele tentou. Você criticou. Você boicotou. Você diminuiu. O que a pessoa fala? Não vou fazer porque você vai reclamar. E é bem isso, e volta e meia a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo estudando, a semana mesmo a gente tava montando crachá pro evento, e aí o meu esposo tava lá em casa, eu falei: por que você não vai ajudar a gente com crachá? Ele falou: não, vou fazer, porque você vai falar que eu vou fazer o nó torto. Ele falou na frente da gente, e realmente eu falaria. Então eu falei, aí eu brinquei, eu falei: não, capaz que eu vou te dar, porque como ele é muito agitado, era um trabalho que eu ia dar manual, que eu ia matar ele, né? Então eu só tava me brincando que eu ia colocá-lo fazer aquela função. Eu sabia que aquilo não era uma função que ele ia gostar de fazer. Aí eu não vou fazer porque você vai ficar falando que o nó tá torto. E eu sei que eu ia falar. E aí eu brinquei e falei: não, capaz que eu ia te colocar pra fazer uma coisa dessa. Eu só tava meio que brincando com você. Mas quantas coisas a gente, de fato, né? E aí eu queria que você até trouxesse isso, né? Porque a mulher, ela fica nessa busca de tem que ser do meu jeito. As crianças, os filhos são nossos maiores mestres. É quando a gente tem o primeiro impacto, assim, de fala: querida, você não controla tudo, você não controla seu filho. Nossa, mas eu faço tudo direitinho com ele, ele tá ali fazendo tal coisa que eu não espero que meu filho faça. Porque existe o filho ideal e o filho real. E a mulher idealiza aquele filho. Quando ele demonstra qual é o filho real, ela começa a perceber que ela não tem controle sobre tudo, né? E lidar com isso é muito difícil. Eu controlo, eu gerencio tudo do meu lar. Mas se eu reclamo que eu tô cansada, que eu tô esgotada. Mas quando o meu parceiro vai fazer a parte dele, eu falo: não passa pano assim. Não varre assim. Se for o contrário, eu também não vou gostar. Chega uma hora que eu vou desanimar e não querer. Então faça do seu jeito. Então a mulher também tem que auto-perceber. Eu falo: gente, vamos fazer terapia, vamos embora. A terapia importante. Muda tudo, a sua percepção sobre si. Você percebeu os seus excessos, né? Porque a nossa felicidade, ela é responsabilidade só nossa. Filho não tem responsabilidade de fazer a gente feliz. Marido, esposa não tem responsabilidade de fazer a gente feliz, porque a gente foi educado de uma forma a buscar no outro o nosso complemento. A metade da maçã. Alma gêmea, felizes para sempre. Aí nós vamos lá nas fábulas, nas histórias, contos, né? Aí nos contos, aí a princesa, aí vinha o príncipe, beijava ela despertava, e foram felizes para sempre. Agora, se o príncipe não sabe seu nome,
ele pegou seu sapato e não guardou seu rosto e tem que sair procurando pelo pé quem que é a princesa dele, manda esse cara cair fora. É verdade. O cara vem dar um beijo sem consentimento, a princesa está dormindo, isso é abuso, e ela Então nós somos educadas dessa forma. Então nossa felicidade é depositada no outro. Peraí, mas se eu não estou cuidando de mim, se eu não estou atendendo às minhas necessidades, se eu não estou, né, me priorizando, me cuidando, me dando um acolhimento, por que o outro tem obrigação? Uau! Entenderam, né? Ficou o recado aí para vocês. Mulheres, façam terapia. Terapia não é luxo, terapia não é coisa de gente louca, como diziam antigamente. Terapia não é futilidade, terapia ela é essencial. Por quê? Quando eu estou bem com as minhas emoções, eu cuido melhor de mim, automaticamente eu tenho entendimento que eu preciso melhorar minha alimentação, melhorar meu sono, ter o hábito de fazer uma atividade física, melhorar os meus hábitos e eu melhoro o meu posicionamento para a vida, porque a minha energia ela vai emanar de uma forma diferente do que quando eu estou naquele outro lugar onde eu me sinto vítima, eu me sinto atacada, eu me sinto abusada, eu me sinto cansada, eu me sinto sobrecarregada. Sempre está na defensiva, né? Então eu não estou bem, então qualquer um que chegar vai levar. Qualquer filho levou, marido levou, vizinho levou, colega de trabalho levou, mãe levou, pai levou. Então, quando eu olho para mim, cuido de mim, isso muda. Então, busquem ajuda, sempre conversem, busquem ajuda. Mas lembra que eu falo bem assim, ninguém sabe o que coitado sente, né? A gente brinca assim, né? Ou seja, se você tá lá passando por uma situação, sofrendo, ninguém tem bola de cristal, gente. Exato. Não tem. Então, se você não falar, olha, preciso de ajuda, não tô sabendo lidar com isso, vivi uma situação dolorosa, não sei como reagir, fala. Porque senão ninguém tem como adivinhar. Então, esse mês é o mês, né, desse projeto lindo, dessa campanha, onde a gente já me incluí, né, mas enfim, dentro dessa iniciativa da gente fazer assim para você, olha, precisa cuidar da saúde mental. Mãe, precisa, porque senão você vai surtar, você vai pirar, você vai ficar ansiosa, você vai ficar depressiva, você vai até cometer suicídio. E isso daí é irreversível. Então, antes de chegar nesses níveis, tô exausta, tô cansada, não tô sabendo lidar, tô triste à toa, tô irritada à toa, tô apática, tô indiferente, tem alguma coisa errada acontecendo, vai buscar ajuda. Tem N formas de você buscar ajuda, basta querer. Basta querer, você pode ter certeza que vai ter sempre alguém próximo de você, é um projeto, é uma rede de apoio, é um profissional que com certeza vai te ajudar. E aqui finalizo a minha fala, deixando o recado, fortalecendo, sigam aí o Instagram do Maia Furtacor, né? Tem o do de Cuiabá, né? Acho que tá lá, ondafurtacor.cba. Também vamos deixar na legenda para vocês, nas nossas redes sociais, para vocês acompanharem. E eu espero que de coração, que esse bate-papo muito gostoso, que tenha de alguma forma tocado você e para você pelo menos pensar. Se você ainda não pensou, pelo menos para você começar a pensar, a dar uma oportunidade para você mesma, né? Ser feliz e fazer o seu entorno mais feliz do que já é, né? Então, eu desejo isso para você, mulheres. E para você, Gina, eu quero agradecer, né, por você ter vindo, agradecer por você ter contado um pouco da tua história, ter deixado um pouco da sua energia boa, do seu saber, do seu conhecimento, e eu espero que de coração a gente possa realmente chegar onde precisa chegar, e seja muito bem-vinda, né, agora que você quiser, a casa está de portas abertas. Eu agradeço, eu adorei nosso bate-papo, quero chamar a comunidade materna e não só as mães, mas empresas, instituições, autoridades, a gente precisa do apoio de todos e chamar para nossa caminhada sábado. Importante. A caminhada, né, em prol da saúde mental materna, que vai ser lá no Parque Tionaíra, às 8 horas da manhã. Não precisa fazer inscrição, nada disso, é só chegar. Vocês vão olhar um grupinho ali, algumas vão estar com a camiseta, e aí é só chegar que juntas ali nós vamos fazer um movimento, conversar, para que o ano que vem já se encorpe mais. É assim, tudo tem um começo. Esse movimento aqui em Cuiabá está gatinhando, como eu disse, começou com as meninas o ano passado.
Então, esse ano a gente já está fazendo mais eventos, divulgando mais, tendo mais portas abertas. E obrigada por abrir esse espaço para a gente falar, que é muito importante. E assim, tem muito a ver com o que a gente faz aqui dentro do Conexão, né? Que é realmente conectado. Entender esse propósito. A maioria das mães empreendedoras, a maioria das mulheres empreendedoras são mães, né? E realmente tem muito desse acolhimento aqui, mas a gente também tem muito desse trazer soluções, né? E é sobre isso que a gente vem falar aqui para vocês. Mas gratidão. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Gratidão, Nicole, gratidão, Hugo Farias, gratidão a toda essa comunidade linda. E se você chegou até o final aqui e não se inscreveu, aproveite e se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer aí no YouTube. Até a próxima.